Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Paleonerd, eu sou o Professor Denis e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão de historicidade e historiografia. Herdeiros do fim do mundo, queimai vossa história tão mal contada. Pois é, eu falei já em um capítulo passado que o pessoal costuma achar muitas vezes que o trabalho de historiador é o trabalho de almanaque, ficar registrando história, e aí vem assim, tem gente que vem e pergunta, o que aconteceu no mês tal, do ano tal, na Inglaterra? E você fala, meu Deus, mano, o que você tá esperando? Eu não sou o Google, velho, eu sou o historiador, a gente analisa os documentos, não é verdade? Então, vamos entender melhor essas proposições aí, porque a historiografia é fundamental no nosso trabalho, e é algo que muitas vezes o professor não é que ele esquece de falar. Você fala, meu professor nunca falou sobre isso na aula. Vocês têm que entender que a gente tem um tempo curto e uma quantidade enorme de matéria para falar. É duro, isso daí é cruel com os professores, principalmente com o professor de filosofia e sociologia que tem uma aula na semana e ainda estão querendo tirar, estão querendo deixar, não é tirar, né? É simplesmente deixar ela eletiva. Mano, é fundamental que haja, sim, a reflexão a respeito da filosofia, da sociologia, da história e, sim, nós temos um sério problema de um tempo que é curto, porque se favorece normalmente outras matérias que estariam associadas ao desenvolvimento de um trabalhador. Bom, isso daí já nem vou falar disso para não ficar dando mimimi toda hora. Enfim. Primeira coisa, historicidade. O que é isso? Historicidade é o próprio pertencer de cada indivíduo ao seu tempo. Então, cada indivíduo ele é dotado de uma historicidade própria, ou seja, de um conjunto de fatores que caracteriza ele enquanto indivíduo em uma determinada época. É uma concepção de identidade associada à história. Então, isso é uma percepção de historicidade. Agora, historiografia é a escrita da história, é a forma como a história é narrada, ou seja, esse daí é o trabalho do historiador. É isso daí que o historiador produz. Ele vai escrever, narrar e refletir sobre a história. E é claro que há uma relação de influência entre uma e outra, porque quando você está escrevendo sobre a história, é claro que a sua concepção de indivíduo e de pertencimento ao tempo, isso vai influenciar diretamente todo esse rolê, cara. Então, é aí que uma vez mais volta naquilo que eu falei no capítulo anterior, da Hannah Arendt, de que tem gente que conta uma história favorecendo interesses. Sim, esse é o grande embate entre diversos historiadores e outros intelectuais que tentam determinar um discurso historiográfico, ou seja, uma forma de contar a história baseado nos seus interesses, baseados na sua concepção de realidade. E a historicidade, esse pertencer do indivíduo ao tempo, é fundamental, porque uma vez que um indivíduo ele é dotado de uma historicidade, ele se reconhece enquanto sujeito histórico. Isso daí é uma coisa que a gente tem que entender. A gente costuma olhar pro período histórico e falar, porra, olha aquele cara lá, aquele tal de Napoleão, aí ó, fica conhecido, não sei o que lá, eu sou só um bosta, não sei o que lá. Filho, corta essas ideias. Vocês têm que entender que todos nós somos sujeitos históricos. Nenhum de nós está por fora da história. O sujeito histórico são aquelas pessoas que tiveram uma postura ativa nos seus determinados processos históricos. Portanto, se você acha que você não está satisfeito aí com o que você está fazendo, atue, seja mais ativo. A própria concepção de historicidade e de sujeito histórico, ela envolve diretamente a interpretação de uma ideia de cidadania, cara. Por quê? Porque a cidadania seria algo do tipo estar envolvido no mundo circundante. E para isso,
você deve se reconhecer enquanto parte da história. Portanto, nunca, se alguém falar pra você, ignore, cara. Se falarem pra você que não, você não tem papel nenhum na nossa história, isso é mentira, cara. Toda voz deve ser ouvida sim, cara. A gente valoriza isso, a gente quer entender isso. Mais que isso, hoje em dia, a história, por ela seguir uma vertente cultural, que a gente chama, ela busca principalmente dar voz aos marginalizados, ou seja, dar voz aos que foram colocados à margem da sociedade. Um grande exemplo disso está na obra do Carlo Ginzburg, Queijo e os Vermes, puta, tremendo num livro, onde ele faz um estudo sobre um cara que foi julgado pela Santa Inquisição na Itália do século XVI, cara. Pois é, 2 vezes, porque ele tinha uma concepção diferente de temporalidade, tá legal? E de história. Então, uma vez que esse cara bateu de frente com o que era o discurso, a narrativa da igreja, ele passou a ser perseguido. E aí que a gente tem o maior problema. A intolerância, o não respeito à alteridade quer dizer diferença, aquilo que é diferente, isso daí é uma coisa extremamente preocupante, é uma coisa que é extremamente perigosa, porque gera a violência, sim, é um fator que gera a violência, e também porque busca justamente esse apagamento sistemático de outras histórias. Porque isso daí eu falei até no texto que fala sobre o Leviatã, citando a Yara Fratesh no Café Filosófico, a gente tem esse problema, onde a gente tem o desenvolvimento de uma perspectiva na qual o que me é diferente me atrapalha. Se eu interpretar o mundo dessa maneira, que todo o que é diferente de mim é um obstáculo para mim, isso daí vai incentivar a violência, vai incentivar o desenvolvimento de formas de controles autoritárias, e isso é algo que definitivamente eu não defendo. E se alguém defende, eu acho que é louco, porque afinal a gente tem exemplos logo atrás, aqui do lado, de que deu merda nisso daí, tá bom? Então, para que você entenda, historicidade é o pertencer do indivíduo ao seu tempo. É como que é ser parte do seu tempo. E a historiografia é a forma como você conta a história, é a escrita da história. A historiografia é o trabalho do historiador. Aí, mais uma conversinha, tô tentando ser rápido, tô tentando me manter aí na velocidade, tá legal? Acompanhem aí nosso canal, inscrevam-se, dê o joinha, isso daí ajuda a gente pra caramba, pra bastante não. E, enfim, vem aí, vai acompanhando, deixa mensagem, deixa comentário, se quer saber de algum período histórico em especial, fala, que se a gente não tiver nada escrito, eu escrevo alguma coisa aí pra vocês, tá legal?